Bom dia! Bom, como você está hoje? Bem, né? Vivendo. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Bom, gente, e hoje vamos começar com uma questão um pouquinho complicada da UEM. Vou ler um enunciado para vocês. Quantos são os números ímpares de 5 algarismos nos quais as somas das unidades e das dezenas é 16? E a soma de todos os algarismos é múltiplo de 5. Nossa, professora Helena, eu fiquei nervosa só de escutar esse enunciado. É o meu método, sou eu, óbvio que não é fácil. Calma, meninas, vamos resolver por passinho por passinho. Então vamos lá, vamos primeiro olhar para a primeira condição que o enunciado traz. Qual é? Então, professor, tem que ser número ímpar no final, né? Tipo 1, 3, 5, 7 ou então 9. Ai, nerd. Nossa! Calma, meninas! Oh! Sem baderna! Chega! A cabeça! Bagulho pra... Chega! Na minha sala não vai ter isso! Tio! Então vamos lá, vamos resolver passo por passo desse problema. Começando pela primeira condição que o enunciado nos dá. Qual que é? Dos números ímpares. Certinho, Guido, é isso mesmo. Então a gente sabe que no final do nosso número a gente tem que terminar com 1, ou com 3, ou com 5, 7 ou com 9. Agora vamos olhar para a nossa segunda condição, que é que a soma das dezenas da unidade tem que somar 16. Se terminar em 1, a dezena teria que ser 15, o que não existe. Então, se terminasse em 3, a dezena teria que ser 13. Então também não existe. E se fosse 5, teria que ser 11. Então também não dá. Isso, meninas. Então, agora se a gente for parar para pensar os outros dois números ímpares que faltam, são 7 e 9. Se terminar em 7, a dezena pode ser 9, que 7 mais 9 vai ser 16. E se terminar em 9, a dezena também pode ser 7. Então, no final de tudo, a gente vai ter duas opções. Ou 97 ou 79. Então a gente já matou as duas condições do enunciado. Assim, a próxima condição é a soma de todos os algarismos ser múltiplo de 5, não é? Tá bom, gente. Então agora vamos montar nosso sisteminha. O nosso número tem que ter o quê? 5 algarismos. Correto? Sim! E a gente já descobriu que no final ou tem que ser 7 e 9, ou no final tem que ser 9 e 7. Esse número aqui é o que a gente já descobriu. Tá feio. Tá mesmo? Tá, então agora para a gente completar o nosso sisteminha de contagem, a gente tem que colocar quantas possibilidades a gente pode ter em cada um deles. Lembrando que aqui não é o número de possibilidades, tá? É o número já fixo dos números que a gente já discutiu dos dois primeiros condições do enunciado. Então vamos lá, quantos números eu posso colocar aqui? Bom, o enunciado não me fala se eu posso repetir, se eu não posso repetir. Então, isso me dá margem para entender que eu posso usar esses números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Então, nesse primeiro, quantos números que eu posso colocar? Se usar o 0 na primeira, aí não fica mais número 5 algarismo, fica só 4. Isso mesmo. Então, na primeira posição, eu não vou ter as 10 possibilidades do 0 ao 9, porque eu não vou poder usar o 0. Então, aqui na primeira, eu vou ter 9 possibilidades. E aqui nessa outra condição, eu vou ter 9 possibilidades também. Tá, professora, mas e agora? Quantas são as nossas possibilidades na segunda casa? Na segunda casa, como tem a condição do 0, então são 10 possibilidades. Louca? Isso mesmo. Então, aqui são 10 possibilidades, já que a gente não tem a condição do 0. Agora, complicou. Quantas possibilidades a gente tem nessa casa do meio? Nossa, professora, essa terceira posição tá muito difícil de encontrar. A gente não pode testar as outras possibilidades? Boa ideia, Sussu. Então, vamos lá. Vamos supor que aqui nesse primeiro seja 3 e 2. E aqui nesse outro exemplo seja 7 e 7. E a gente vai definir quantas possibilidades a gente tem nesse domingo. Lembrando que o 7, o 9 e o 7 são fixos.
Porque a gente já definiu que para ser primo e para que a dezena e a milhar, que são 16, tem que ser 7 e 9, independente dessas duas posições. Então tá. Agora, a terceira condição quer que a soma de todos esses logaritmos dê um múltiplo de 5. Para ser múltiplo de 5, tem que terminar ou em 0 ou em 5. Então, vamos contar aqui. 3 mais 2 mais 7 mais 9 vai me dar quanto? 21! Vai dar 2-1. Bem, garotas, eu gostei da empolgação. 21. Então, se é 21 o resultado do que tem aqui nesses dois primeiros e nesses dois últimos, para que a soma de todos os logaritmos dê um múltiplo de 5, aqui tem que ser ou 4, para que 21 mais 4 dê os 25, que é múltiplo de 5, ou 9, para que 21 mais 9 dê 30, que também é múltiplo de 5. Então, aqui no meio, a gente tem duas possibilidades. Vamos olhar se essa condição se repete no segundo item. Então, se a gente somar esses dois mais esses dois, vai dar 30. Então, a gente vai ter que, para ser múltiplo de 5, 30 já é múltiplo de 5. Então, se a gente colocar aqui o 0 para somar com esses outros 4 logaritmos, vai dar um múltiplo de 5. E outro número que a gente pode colocar aqui para somar, para que dê um múltiplo de 5, é o 5, para que somado com esses 30, dê 35, que também é um múltiplo de 5. Então, aqui a gente também vai ter duas possibilidades. Ah, entendi. Então os do meio sempre vão ter duas possibilidades e essas duas possibilidades sempre vão fazer o número ser múltiplo de 5. Isso mesmo, Sassão. A gente testando algumas possibilidades aleatórias, a gente conseguiu perceber que segue esse padrão. Que no meio sempre vai ser o número 2 de possibilidades para que seja múltiplo de 5. Agora, que a gente já sabe que aqui a gente tem 9 possibilidades, aqui a gente tem 10 e aqui a gente descobriu que tem 2, fazendo essa multiplicação, a gente consegue saber quantas possibilidades tem. A gente tem nesse caso e quantas possibilidades a gente tem nesse segundo caso. Alguém pode fazer essa multiplicação para mim, por favor? Então, professora, vai dar 180, né? Porque assim, se a gente contar todas as possibilidades, a gente faz 9, que é o primeiro, 10, que é o segundo, 2, que é o do meio, um penúltimo e um último. Aí vai dar 180 possibilidades. E o mesmo vale se a gente fizer com outro final. Isso mesmo, Lívia. Então, aqui nesse primeiro a gente tem 180 possibilidades e aqui nesse segundo a gente também tem 180 possibilidades. Só que esse é o número de possibilidades final? Não, porque a gente pode ter essa condição ou essa condição. Esse final de 7, 9 ou esse final de 9, 7. Então, para a gente saber o número de possibilidades final, a gente vai ter que somar esse 180 mais esse 180. 180, 180, 360. Isso mesmo, meninas. Então, a nossa resposta final é 360. É isso. Esse foi o vídeo, galera do YouTube. Eu espero